Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e nessa primeira aula de Adobe XD vamos dar a introdução ao UX Design, né, também conhecido como UX Design, beleza? Já estou aqui com o meu Adobe XD aberto, tá, para a nossa primeira aula e vamos também utilizar o Adobe Photoshop em alguns momentos, né, para fazer pequenos ajustes de imagem, certo? Então é interessante que você também tenha o Adobe Photoshop aí instalado na sua máquina, ok? Também vou deixar aí na descrição desse vídeo o meu projeto e os arquivos que eu for utilizar nessa primeira aula e também nas próximas aulas também, né? Cada vídeo vai ter os seus arquivos ali na descrição. Como essa aula não é uma aula ao vivo, pessoal, vocês podem colocar as dúvidas de vocês aí nos comentários do vídeo, tá? É só colocar a sua dúvida aí e eu vou estar respondendo, tirando a sua dúvida, ok? Então, vamos começar. Aqui no Adobe XD, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso primeiro projeto para a gente entender como que essa incrível ferramenta funciona, tá? Abrindo o Adobe XD, a gente percebe, né, os três pilares que a ferramenta trabalha, que é em cima do design, do protótipo e do compartilhamento, beleza? Essas três coisas aqui são os três pilares que o Adobe XD trabalha, tá? Ele trabalha em cima disso. Nessa nossa primeira aula, vamos criar um projeto para a web, tá? Então aqui eu tenho a opção para web, para dispositivos móveis, né? Começando aí pelo iPad, e tem o iPhone X também. E aqui na última opção eu tenho a possibilidade de colocar um tamanho personalizado, beleza? Muita gente tem dúvida sobre o que de fato o Adobe XD ele desenvolve. Então, pessoal, o Adobe XD ele é um software de design e criação de protótipos, tá? De aplicativos, de sites, e principalmente ele trabalha em cima da interface de usuário e da experiência de usuário, que a experiência de usuário nada mais é do que a interação, né, do usuário com a ferramenta, com o aplicativo, com o software, a forma como o usuário se relaciona com a interface que você desenvolveu, certo? E uma boa experiência de usuário é quando você desenvolve uma interface que ela consegue ser entendida e compreendida por todos os usuários. Por exemplo, quando o teu aplicativo é fácil de mexer, é fácil de manusear, todos os recursos são bem localizados, então é um exemplo de uma boa experiência de usuário, ok? Então vamos lá, vamos entender aqui. Nesse projeto, vamos criar um projeto para web em Full HD, né, que no caso aí são 1920 pixels por 1080, beleza? Para a gente criar um projeto nessa proporção, basta a gente clicar em cima do ícone. E se você quiser criar em outras proporções também, em outros tamanhos, você pode vir aqui, ó, clicando nessa setinha, e escolher as opções, né, a opção que lhe atender. Beleza? Eu vou utilizar a resolução Full HD, então vou dar um clique nessa opção. E vejam só, rapidamente o Adobe XD ele carrega. Tá? Aqui em cima a gente consegue ver que ele já está salvando o meu projeto e eu tenho o ícone de nuvem, né? Essa nuvem aqui. Como eu estou utilizando as versões mais recentes do aplicativo da suíte criativa da Adobe, né? Da Creative Cloud, inclusive tem aqui uma atualização, acabou de chegar uma atualização para o Adobe XD. Como eu estou utilizando o pacote Adobe, ele automaticamente já salva toda a minha edição e todo o meu projeto na nuvem. E eu posso mudar isso também nas configurações. No caso do Adobe XD, ele sempre salva, né, algumas cópias ali na nuvem e você também pode salvar no disco local, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso, beleza? Mas é um recurso bem legal, bem útil para a edição do dia a dia, né, para a gente não perder o nosso projeto. Então vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com a interface do Adobe XD já disponível, tá? Aqui do lado a gente consegue ver algumas informações, que no caso são as informações de pranchetas, tá? O que são pranchetas? Pranchetas são as famosas artboards, né? Artboards. Quem já trabalhou, já utilizou o Adobe Illustrator, vai entender mais ou menos que são as artboards, que são esses espaços aqui, ó, onde você consegue criar, tá?
Você pode criar em qualquer região aqui do software, lado de fora também, mas a parte que vai ser, digamos, considerada, que vai ser exportada ou que vai ser impressa, né, se você estiver usando o Illustrator, é essa parte branca aqui, ó, esse espaço. Então, quando você for desenvolver o teu projeto de website, o teu protótipo de aplicativo, é importante que você desenvolva ele dentro dessa área branca aqui, tá? Porque essa é a área útil, essa é a área que de fato vai aparecer na tela do usuário, na tela das pessoas, quando elas acessarem, né, o teu website ou o teu aplicativo, ok? Você também pode criar as coisas do lado de fora e depois trazer para cá para dentro. Quando você cria uma artboard, ela já vem aqui com a resolução em cima, né? E com o tipo de artboard que você escolheu lá no começo, no caso Web 1920. Se você der um duplo clique, você pode renomear e colocar o nome que você quiser, ok? Se você clicar na sua artboard, percebam que ela vai ficar selecionada, ó, ela fica selecionada, e você pode usar esses pontos aqui, ó, olha só, esses pontos aqui nos cantos e aqui nas laterais, né, no topo e embaixo também da artboard, você pode clicar, né, nesses pontos e puxar, né, ó, que você consegue também redimensionar, aumentar ou diminuir o tamanho da sua artboard, ok? Tudo isso é possível. Eu vou deixar aqui no caso no tamanho padrão, vou trabalhar em cima do tamanho padrão e vamos dar aqui uma olhada. Aqui a gente está conseguindo observar, a gente consegue observar as minhas artboards, tá? E aqui embaixo eu tenho alguns ícones que são bem legais. Por exemplo, eu tenho o ícone de camada, tá? Que mostra não só as minhas artboards, como também as minhas camadas. Eu tenho aqui o ícone de plugins, tá? Onde eu posso descobrir novos plugins, adicionar e montar ali fluxos de trabalho otimizado, né? Usando esses plugins, ok? Que no caso não vai ser abordado nessa aula aqui, tá? Nas próximas, futuramente, eu vou mostrar, eu vou falar um pouquinho sobre os plugins do Adobe XD, ok? E aqui no primeiro ícone, eu tenho os meus ativos, né? Que são objetos que eu posso utilizar, que eu posso adicionar à biblioteca da Creative Cloud e fazer uso desses ativos em vários outros apps. Por exemplo, eu posso ter uma imagem, um símbolo, um ícone no Illustrator ou no Photoshop e pegar esse objeto e adicionar na biblioteca da Creative Cloud. E quando eu adicionei esse objeto, eu posso acessar ele por aqui, ok? Então é uma forma bem simples, bem prática de trabalhar com vários objetos, né, ícones ativos em vários softwares ao mesmo tempo, tudo muito sincronizado. Então é um recurso bem legal. Aqui em cima eu já tenho as minhas ferramentas, né? E de primeira a gente observa que tem aqui poucas ferramentas, mas, pessoal, essas ferramentas aqui do Adobe XD já são suficientes para fazer muita coisa mesmo, tá? São ferramentas bem úteis, dá para a gente criar praticamente tudo aqui utilizando essas ferramentas, certo? Então vamos lá, só para a gente iniciar. Aqui eu tenho a ferramenta de seleção, mais embaixo eu tenho aqui as minhas quatro ferramentas de shape. No caso eu tenho o retângulo, a elipse, o polígono, né, que é o triângulo aqui no caso, e a minha linha, que é a minha line, beleza? Em seguida eu tenho a Pen Tool, né, que é a ferramenta caneta, que no caso Pen Tool. Eu tenho a ferramenta Type Tool, que é a ferramenta de texto, e também tenho a ferramenta de Artboard e a ferramenta de Zoom, tá? Aqui as ferramentas disponíveis para mim. Por exemplo, se eu quiser criar um shape, uma forma, por exemplo, um retângulo, basta que eu selecione esse objeto e aqui na minha artboard ou do lado de fora eu posso clicar, segurar e arrastar, olha só, clico, seguro e arrasto para definir o tamanho desse meu objeto. Então, posso fazer ele aqui esticado, posso fazer ele esticado também aqui nesse sentido, posso fazer esse objeto com as proporções exatas, né, segurando o Shift. Então, se eu não segurar o Shift, o objeto ele fica livre, né, posso fazer um retângulo, e segurando o Shift, o objeto ele fica com a proporção travada, que no caso ele vai virar um quadrado, ok? O mesmo acontece para a elipse. Ó. Se eu não segurar o Shift, o objeto ele fica livre. Segurando o Shift, ele fica aqui travadinho e vira um círculo perfeito. Ok?
Posso fazer a mesma coisa aqui, no caso, com o triângulo, ó. Segurando o Shift, ele fica aqui na sua proporção perfeita. E a linha, também a mesma coisa, se eu não segurar o Shift, eu posso fazer ela em qualquer direção, né? E segurando o Shift, ela vira uma linha reta. E a Pen Tool, né? Que é a ferramenta mais utilizada pelos softwares aí da Adobe, eu acho que ela está disponível praticamente quase que todas as ferramentas aí. Basicamente, com a Pen Tool você pode criar tanto linhas retas, se você for clicando aqui, ó, como também você pode criar linhas curvadas, né, com algumas curvas. Ó. E para fazer isso, você clica, segura e arrasta. Olha só. Clica, segura e arrasta e você consegue criar linhas, né, curvadas. Né? Olha só. Ok? Você consegue criar suas curvas aqui. Também bem útil para uma série de possibilidades aqui no Adobe XD. Ok? Então, eu vou dar aqui tecla ESC para sair da Pen Tool. Tecla ESC para sair da Pen Tool. Eu vou só apagar essa linha para ficar mais... para não ficar tão poluído e ficar com esses objetos aqui na tela. Então, percebam que assim que eu utilizei a Pen Tool, né, pessoal, para sair da Pen Tool, tecla ESC, tá? Tecla ESC do teclado, você sai da Pen Tool. Ou você pode também trocar de ferramenta, que você também vai deixar a Pen Tool, ok? E com a ferramenta de seleção, né, letra V é o atalho para ela, eu posso selecionar os meus objetos. Olha só, posso selecionar um objeto. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, é só segurar a tecla Shift, tecla Shift, e eu vou selecionando os outros objetos também, tá? Quando você seleciona um objeto com a ferramenta de seleção, você pode aplicar algumas propriedades a esse objeto, como, por exemplo, se você vir aqui no cantinho, olha só, daqui um zoom para a gente ver melhor. Se você vir aqui nos cantos desse quadrado, por exemplo, ou de um retângulo, ele vai te mostrar essas pequenas bolinhas aqui no canto. Ó. E essas bolinhas, se você clicar nelas, clicar e arrastar em direção ao centro, você consegue aplicar essas distorções, né? Você consegue suavizar os cantos dessa forma, dessa geometria, beleza? Então é uma opçãozinha bem útil para arredondar cantos, né, de objetos aqui. A gente consegue criar objetos com um canto bem macio. Uma ferramenta bem simples mesmo, ok? E professor, se eu quiser aqui no caso arredondar apenas um único canto, por exemplo, aí no caso você segura a tecla Alt. Então pressiono a tecla Alt, clico no canto que eu quero e arrasto ele aqui. Ó. Aí no caso, somente esse cantinho vai ser arredondado. Então vou pegar esse outro cantinho aqui também, seguro a tecla Alt, clico na bolinha e arrasto. Vejam só, consigo redimensionar, no caso ali, somente esse canto, ok? Um recursozinho bem fácil, bem simples da gente utilizar e vai estar disponível para todas as ferramentas, todos os objetos pontudos, ó. A gente percebe que no triângulo também acontece aqui, ok? Recursozinho bem básico. Além dessa possibilidade, você pode também aumentar e diminuir os seus objetos sempre que você quiser. Tá? Então, se eu clicar, segurar e arrastar, o meu objeto ele vai ser redimensionado. Se eu fizer isso segurando o Shift, aí eu mantenho, né, a proporção do meu objeto. Ele continua sendo um quadrado aqui no caso, ó, tendo um formato de um quadrado. Eu não corro risco de distorcer o meu objeto quando eu vou aumentar, né? Aumentar ou diminuir segurando o Shift. Tá? Ó. Eu sempre vou manter a proporção dele. Ok? Quando você seleciona qualquer um desses objetos, ou vários de uma só vez, você consegue aplicar outras propriedades que são propriedades de aparência, como por exemplo, olha só, vou selecionar aqui o meu círculo, a minha elipse. Aqui, vindo nesse painel do lado direito do XG, descendo aqui um pouquinho, tem algumas opções que são opções de aparência, como por exemplo, preenchimento. Vejam só, ó, posso aplicar algumas opções de preenchimento, né, que são cores, né, no caso, a cor que fica dentro do meu objeto. Beleza? Ó. E no caso, a gente pode mudar aqui a matiz,
aqui do lado, ó, a gente tem uma barrinha de matiz e podemos utilizar todas as cores, tá? Bem fácil, bem simples. Também a possibilidade de você trabalhar com cores no código hexadecimal, tá? Isso é legal porque te traz uma precisão bem grande e você pode copiar esse código de cor e utilizar em outras ferramentas também, tá? Basicamente o Illustrator, Photoshop, o InDesign também suportam os códigos de cor hexadecimal, né? Basicamente todo software gráfico suporta. E você pode trabalhar com a mesma cor que você está vendo aqui, apenas copiando esse código de cor e levando para o outro software, ok? Então, além da possibilidade de você trabalhar aqui com a matiz, ó, matiz aqui nessa barrinha, e com a saturação, ó, no caso a saturação da esquerda para a direita, né? Ó, aqui na esquerda pouco saturado, na direita muito saturado, para cima a cor com muito brilho, e para baixo a cor com pouquíssimo, né, brilho. Aí a cor ela vai ficando bem mais escura, ok? E aqui do lado também, aqui do ladinho, nessa última barra, nós temos a opacidade, né? Então você pode deixar o teu objeto aqui, você pode deixar o seu objeto com a cor bem transparente, ó, bem transparente mesmo, ele vai ficar bem fraquinho. E se você for subindo aqui essa opção, ó, essa barrinha, a tua cor ela vai ficar com ainda menos transparente, com ainda menos transparência, né? Olha só, ela vai ter uma cor totalmente sólida, ok? Então é uma opção bem útil para você trabalhar. Além da possibilidade de você trabalhar com preenchimentos, né? Com preenchimentos, você pode também fazer uso de bordas. Então aqui não dá para ver, mas eu vou dar um zoom para vocês observarem, ó. Percebam que o meu objeto está com uma pequena borda bem fininha mesmo. E como que a gente consegue trabalhar com essa borda, pessoal? Com o objeto selecionado, indo lá nas opções de aparência, eu tenho aqui a opção marcada, né, chamada de borda. Se eu desmarcar, essa minha borda, ela some, ó, ela desaparece. Se eu vir aqui marcar novamente, borda, ó, a minha borda fica aqui disponível. Como que a gente consegue mexer na espessura, né, dessa borda? Aqui embaixo da opção borda, eu tenho o espaço tamanho, né? E aqui ele está com valor 1. Se eu clicar nesse valor 1 e apertar a seta para cima ou seta para baixo, eu consigo, vejam só, eu consigo aumentar ou diminuir, né, o tamanho dessa borda. Você também pode vir aqui e colocar um valor específico. Por exemplo, eu quero 20. Dá um Enter, aí você vai ter aqui o seu tamanho, tá? O tamanho da sua espessura, ok? Além disso, vou colocar aqui no caso, vou colocar aqui 10, vou colocar 9 na verdade. 9, né? Coloquei aqui a minha espessura. Você pode também mudar a cor, posso vir aqui e escolher a cor que eu quero para minha borda. Novamente, aquele mesmo esquema, para cima brilho, né? Para cima e para baixo brilho. Para o lado e para o outro, né? Da esquerda para a direita, você tem a sua saturação. Beleza? Eu vou escolher aqui mais ou menos uma cor mais escura, um cinza. Aqui. Show de bola. E lembrando que você pode ativar ou desativar qualquer uma dessas propriedades. Vejam só. Ó, preenchimento, borda. Borda, preenchimento. Ok? Tudo bem simples, bem prático. Você consegue trabalhar aqui. Ok? Além dessas opções, a gente tem alguns outros recursos, que são, por exemplo, a sombra, ó, que você pode aplicar nos objetos. Aqui ela está bem sutil mesmo, mas eu vou aumentar aqui ela para a gente. Nós temos 3 valores de sombra, tá? É o deslocamento no eixo X, deslocamento no eixo Y, e aqui a gente tem o desfoque, né? O desfoque aqui da minha sombra. Então, vejam só, eu vou deixar esse valor bem baixo, ó, tipo, deixar ele 1, e vou, aqui no eixo Y, eu vou aumentar o deslocamento dessa sombra. Né? No caso, o eixo Y, com valor positivo, a sombra vem aqui para baixo, e com valor negativo, ó, colocar menos 21, ela vai, no caso, para cima. Ó, vejam lá, ela vai para cima. Eu vou deixar ela aqui com 20 no eixo Y
E no eixo X eu vou colocar 20 também. Ó, como que ela está ficando aqui. Ou melhor, vou colocar ela menos 20. Ó. Você pode vir aqui também com a setinha, ó, segurando a setinha. A seta para cima e para baixo para você alterar. E você pode modificar esses valores. Se eu pegar esse valor aqui de desfoque e aumentar, vejam só, a minha sombra vai ficando cada vez mais desfocada, né? Vai ficando difusa ali no caso. Ó. Ok? Então, é um recurso bem legal para a gente aplicar, né, em objetos quando necessário. Ok? Ó, só diminuir aqui a minha opacidade, voltar ela ao normal. Então, é um recurso bem legal para a gente fazer uso aí nos nossos projetos, né? Eu vou colocar aqui 10 também. E aqui eu vou colocar 20. Ó, uma sombrinha bem simples mesmo. Quando eu estou utilizando o recurso de sombra, na grande maioria das vezes eu gosto de uma sombra bem mais nítida, né? Uma sombra mais chapada, ok? Isso vai muito de cada projeto que você está desenvolvendo. Então, dependendo do projeto, você vai fazer de uma forma ou de outra, ok? Então, pessoal, aqui, esses recursos que eu mostrei para vocês, que eu acabei de mostrar, são os recursos essenciais, tá? De você criar geometrias e objetos e você conseguir personalizá-los também, beleza? Eu vou iniciar aqui com vocês uma atividade bem simples, onde eu vou mostrar ainda mais recursos para vocês, ok? Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou pegar esses meus objetos e vou deletar todos eles. Vou deixar aqui a minha folha branca mais uma vez. E vamos começar a criar um projeto aqui, tá? Como eu falei para vocês, né? Eu vou abrir aqui o meu navegador. Eu vou criar uma página que vai ser uma página do Apple Watch, tá? Uma página do Apple Watch aqui, ok? Eu estou aqui com o site da Apple aberto, vocês podem abrir ele também quando vocês forem fazer essa atividade em casa, ok? Então, estou aqui com a página do Apple Watch aberta. Eu vou criar uma página parecida aqui com a da Apple, bem simples, no estilo Apple mesmo, e vou fazer esse processo primeiro usando... eu vou primeiro planejar essa página, não vou fazer aqui idêntica a da Apple, vou dar aqui um pouco do meu estilo também, vou mudar aqui algumas coisas. A única coisa que eu vou utilizar aqui dessa página são os textos, tá? Que eu vou fazer uso também desses textos, dos valores, do valor do produto, que no caso é bem caro, né? Dá para comprar um PC Gamer com isso aqui. E pegar algumas ideias que eu vou também utilizar na minha própria página, beleza? Então, eu vou fazer aqui uma alternativa à página do Apple Watch, beleza? Então, vamos lá. Lá na pasta que eu vou deixar aí na descrição para vocês fazerem uso também, eu vou colocar todos esses arquivos lá, tá? Aí vocês vão poder baixar e experimentar em casa. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta com as imagens, tem aqui algumas imagens, e eu vou utilizar essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, tá? Tem várias imagens que vocês podem utilizar. Estão numa resolução muito boa mesmo. Ok? Então podem fazer uso à vontade. Então vamos lá. Lá no XD, aqui no Adobe XD, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um protótipo, né? Vou fazer aqui uma blocagem de mais ou menos como eu vou organizar e posicionar os meus objetos. Eu sempre gosto de fazer essa etapa de planejamento porque me ajuda muito a chegar no resultado final bacana, tá? No resultado final legal. Então, eu não gosto, por exemplo, de pegar os arquivos e sair jogando aqui na tela tentando encaixar eles. Porque eu acho que dessa maneira é uma maneira muito mais difícil e quando você está trabalhando com vários objetos sem saber ao certo aonde você vai colocar eles, todo o processo fica muito cansativo e muito difícil de você entender o que você está criando. Então, eu sempre gosto de pegar as formas básicas, as geometrias que eu tenho aqui, e usar elas como se fossem imagens, tá? Então, vou usar o retângulo, o quadrado, no caso, a elipse, para criar aqui alguns rascunhos. E depois que eu defino esse rascunho inicial, aí em seguida
que eu vou colocando os arquivos de verdade, tá? Então, vou criar aqui, esse processo a gente chama de wireframe, tá? A galera chama de wireframe ou simplesmente blocagem, né? Eu gosto de chamar de blocagem porque é basicamente uns blocos que a gente vai colocar aqui para poder ter uma ideia, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês, eu vou iniciar aqui o meu processo. Então, o que eu vou fazer? A minha página, eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o retângulo, eu vou fazer aqui um retângulo bem grande, do tamanho da minha página, tá? Ó, fazer ele aqui, opa, fazer ele aqui, show de bola, pronto. Eu vou pegar esse retângulo e vou dividir ele aqui no meio, ó. Uma coisa legal do XG é que quando você está trabalhando com esses objetos, ele é um software muito inteligente no quesito alinhamento, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, e puxo esse retângulo para baixo, ele vai identificar mais ou menos aonde que é a metade do objeto, né, desse objeto que eu estou aumentando e diminuindo, e também ele consegue identificar o meio da página, e ele meio que dá uma travada para mim, ó. Olha só, ele travou e deixou, né, a linha em azul ciano, ou seja, simbolizando para mim que ali é o meio da página, né, a metade da página, e também é a metade do meu objeto. Então, vou soltar aqui para mim, soltei. E o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou pegar esse objeto, esse retângulo aqui, e vou deixar ele com uma cor um pouco mais escura. Então, estou com o retângulo selecionado. Eu vou pegar aqui, no caso, o preenchimento. Para esse retângulo, pessoal, eu não preciso de borda. Então, se eu não quero borda, eu desativo a minha borda. Tá? Só cuidado para você não perder o seu objeto de vista, porque quando ele está sem borda, fica um pouco difícil para você observar ele. Tá? Se você não estiver encontrando o seu objeto, você pode vir aqui no painel de camadas, né? Aqui no seu painel de camadas, e pegar o seu objeto por aqui. Olha só. Deixa eu colocar aqui e mudar no caso. Ó. Aqui eu posso mudar para pranchetas. E se eu clicar aqui no meu objeto, ó, aparece aqui para mim o retângulo. Ok? Lembrando que para você desativar o painel de camadas, você pode clicar no ícone ou usar o atalho Ctrl Y. Né? O atalho Ctrl Y para você ativar ou desativar o painel de camadas. Certo? Quando você não tem o objeto selecionado, ó, por exemplo, não tenho nada selecionado, aí o que aparece aqui para mim são as minhas pranchetas, ok? Agora, a partir do momento que eu pego o meu objeto, eu clico no objeto, o que aparece aqui para mim são os meus objetos, ok? Todos os meus objetos da minha cena. E se você fizer isso aqui, ó, clicar, segurar e arrastar e em cima de toda a tela, aí você consegue ver todos os objetos que você criou. Ok? A gente vai ver isso aqui em seguida. Então, o que eu vou fazer? Peguei aqui o meu retângulo e dividi ele na metade. Eu vou pegar esse meu retângulo e vou vir aqui em preenchimento, tá? Vou vir aqui na opção preenchimento e vou deixar ele um pouquinho mais aqui no tom de cinza, tá? Um cinza bem clarinho. Pode até ser menos, né? Acho que mais assim, mas é bem claro. Lembrando, pessoal, estou fazendo aqui a blocagem, tá? do meu site, no caso, da minha página. Eu vou pegar mais um retângulo aqui e eu vou fazer uma linha aqui no topo, ó, uma faixa aqui no topo. Novamente, eu vou pegar esse retângulo que eu acabei de fazer e vou remover a borda dele. Né? Removi a borda, estou com um retângulo aqui. Vou adicionar um preenchimento e esse preenchimento vai ser aqui um cinza mais escuro. Ok? Um cinza mais escuro. Quando você seleciona um objeto que você acabou de criar, você tem algumas informações importantes sobre esse objeto, como, por exemplo, a largura dele e a altura. Tá? Então, meu objeto, esse meu retângulo aqui, essa minha faixa, tem de altura 96, né, um valor de 96 que é referente ao tamanho dele em pixel. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arredondar para 100, para ficar mais certinho, ok? Com o valor inteiro, ficou bem melhor. O que eu posso fazer aqui também para me auxiliar nesse processo de criação, né, no processo de blocagem, pessoal, é fazer uso dos grids, tá? E como que eu posso ativar o grid aqui no Adobe XD?
Eu posso ativar o grid aqui na Adobe XD da seguinte maneira. Se eu clicar com o botão direito, e aqui nessa região limpa, né, que não tem nada aqui do lado de fora, se eu der um clique com o botão direito, eu posso vir na opção Mostrar grade de layout, ok? Assim que eu clico nesse recurso, ele adiciona para mim um grid padrão, tá? Um grid padrão. E nesse grid aqui, tem algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, percebam que tem um espaço aqui nas laterais, né? Esse espaço nas laterais é interessante que nenhum texto fique nessa região. Por quê? Porque é como se fosse uma borda, né? Uma região ali de respiro. Isso aqui evita que o teu texto ele fique colado, né, aqui na borda, e isso pode causar algum desconforto, né? Fica evidente que as coisas não estão alinhadas. Então é interessante que o teu texto ele não chegue nessa região, tá? Nem de um lado, nem de um outro. As coisas vão ficar um pouco mais centralizadas. Quando se trata de imagem, dependendo da aplicação, ela pode ultrapassar, tá? Quando se trata de imagem, dependendo da aplicação, que inclusive vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, ok? Eu vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, de mais ou menos como que fica, né? Uma boa aplicação ultrapassando esse espaço de borda aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou desativar aqui o meu grid rapidinho, ocultar grade de layout, ocultei, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma elipse, vou fazer aqui um círculo, e círculo eu vou fazer com a mesma jogada. Eu vou remover a borda dele, vou aplicar um preenchimento um pouco mais escuro. O que eu vou fazer com esse círculo aqui? Esse círculo ele vai simbolizar a minha imagem, a imagem do Apple Watch. Eu quero colocar a minha imagem do Apple Watch mais ou menos aqui, né? Vou simbolizar por essa imagem. Eu vou pegar um retângulo. Esse retângulo aqui, eu vou deixar ele com a borda, tá? Por quê? Porque esse retângulo aqui ele vai simbolizar um texto, né? Um texto destaque. Vai ficar mais ou menos nessa região, ok? E aqui embaixo eu vou fazer mais um retângulo. Mais um retângulo. Eu vou só tirar o preenchimento desse retângulo para ficar só com a linha. Fazer ele um pouco mais arredondado. E esse retângulo aqui embaixo, opa, olha só, ele também vai simbolizar alguns textos. Vou deixar aqui só para eu ter uma ideia. Vou deixar ele com tudo mesmo, melhor. Então, isso aqui, pessoal, é a minha blocagem. Então, observem. Aqui eu vou colocar a foto do Apple Watch, a imagem do Apple Watch. Aqui eu vou colocar um texto destaque, que é o texto que vai ser mais chamativo, né? Que vai ser alguma frase referente ao produto. Aqui nessa região eu posso colocar algum texto, né, que também vai ser importante, como, por exemplo, alguma descrição sobre o Apple Watch. De repente eu posso falar que ele está em promoção. E nessa região eu posso inserir também o botão de comprar, né? Posso inserir aqui o botão de comprar, né? Vejam como, quando eu pego um objeto para arrastar, vejam como o XD ele é inteligente no quesito alinhamento. Vejam só, ele já está me dando uma ideia de mais ou menos como que eu posso alinhar o meu objeto, ok? Então, esse aqui é o esqueleto da minha página, mais ou menos assim que eu quero que o meu projeto fique. Beleza? Aqui em cima, inclusive, eu posso colocar algumas coisas, como, por exemplo, o logo da Apple, que eu vou simbolizar por essa bolinha aqui, o logo da Apple, como também posso colocar as páginas aqui, né? Tipo, aqui eu posso colocar Apple Watch, posso colocar iPhone, iPad, MacBook, iMac, ou seja, os produtos aqui em cima. E a ideia seria a pessoa clicar em cada um desses produtos e a página aqui alterar, né? Então, posso também criar um esquema parecido com o site da Apple. Olha só. Ó, o site da Apple ele tem aqui o logo da Apple. Aí tem a página para o Mac, para você ir a página para você comprar Mac, para comprar iPad, iPhone, Apple Watch, TV, Music, suporte. E tem aqui a área de busca e, de repente, tem o carrinho, né? Enfim, tudo bem simples, bem organizado. A gente pode até, inclusive, fazer nesse mesmo esquema, certo? Então, voltando lá para o meu XD, fiz aqui uma blocagem bem rápida.
Vamos começar a colocar os objetos? Vamos lá. Antes disso, vamos dar aqui um botão direito, ó, nessa área que não tem nada, aqui no plano de fundo. Botão direito, mostrar a grade de layout. Para quê? Para eu tentar alinhar alguns objetos aqui, ó, tentar alinhar alguns objetos, para que eles fiquem bem organizados, né? Embora seja aqui uma pequena blocagem, mas precisa estar organizado para você ver se você não colocou nada ali muito fora do lugar, ok? Show de bola, vou desativar aqui, eu vou ocultar minha grade de layout. Vamos tentar levar alguns objetos para cá, algumas imagens. Então, indo lá na nossa pasta, né, com os nossos arquivos, eu tenho essa imagem aqui, que é uma imagem bem legal que eu gostaria de fazer uso. Percebam que ela não está transparente, ela está com um plano de fundo. E como que eu posso estar removendo esse plano de fundo aqui? Lembrando que o XG ele tem pouquíssima ferramenta, mas como eu falei lá no começo, pessoal, essas ferramentas aqui são essenciais, é basicamente o suficiente, né, para você desenvolver interface gráfica aqui no XG. Porém, ele não tem uma ferramenta, o XG ele não tem uma ferramenta, por exemplo, para você recortar o fundo da imagem. Tá? E por que o XG não tem essa ferramenta? Ora, o foco do XG é desenvolver interfaces gráficas e trabalhar em cima de experiência de usuário. Tá? Ele não é um software para recorte de imagem, ele não é um software para você trabalhar com tipografia avançada, com efeitos como o Illustrator faz. Então, a Adobe ela é muito rígida quando se trata de definir para o que cada software vai servir. Então, é normal você trabalhar com multi-softwares aqui. Então, por exemplo, se tu tem uma imagem, essa imagem está com um fundo que você não quer, ou quer trocar o fundo, ou quer ajustar alguma coisa nessa imagem, e precisa editar essa imagem, o melhor software para isso é o Photoshop, ok? Então, essa imagem, como você quer ajustar alguma coisa, se você quiser ajustar alguma coisa, você vai precisar passar essa imagem para o software de edição de imagem, e de lá você exporta e leva para dentro do XG, ok? É assim que o fluxo de trabalho ele funciona. E eu fiz questão de não cortar essa imagem, se bem que eu até deixei uma opção, uma imagem cortada aqui já. Ó, acho que eu deixei por aqui. Ou não coloquei. Ah, tá aqui. Ó. Deixei já ela cortada. Mas eu vou recortar ela para vocês aqui, para vocês verem também a vantagem de trabalhar com os softwares da Adobe na versão mais recente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um recurso bem da hora. Então vamos lá, vamos levar essa imagem para dentro do Photoshop. Então vou dar um botão direito em cima dessa imagem, abrir com Photoshop, né? Ou você pode simplesmente clicar, segurar e arrastar e soltar aqui na tela, também funciona. Então vejam só, galera. Estou com a imagem do Apple Watch aqui, né? Tá numa resolução bem legal, bem alta. E eu vou fazer uso aqui de inteligência artificial, tá? A Adobe está com um projeto bem recente, que é o Adobe Sensei, o núcleo de computação inteligente da Adobe. E aqui, nas últimas versões do Photoshop, nós recebemos algumas ferramentas novas, né? No quesito ferramenta de seleção. E uma dessas ferramentas, pessoal, é a ferramenta de Object Selection Tool, ok? Object Selection Tool. Então, eu vou pegar essa ferramenta, que é a ferramenta nova, tá? Object Selection Tool. E aqui em cima eu posso escolher o modo que essa ferramenta vai trabalhar. Eu vou mudar de laço para retângulo, tá? Rectangle, no caso aqui, retângulo. E com a Object Selection Tool no modo retângulo, eu vou simplesmente fazer um retângulo indicando para a ferramenta aonde que está o objeto, né, que eu quero selecionar. Tá? Ó, cliquei, segurei, arrastei, fiz o meu retângulo. Se eu pressionar, segurar a barra de espaço, eu consigo reposicionar aqui a minha seleção. Ok? Então, vou soltar a barra de espaço. Perfeito. Ajustei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o clique e vou esperar o Adobe Sensei processar a informação para mim. Percebam, o Adobe Sensei já processou bem rápido, bem fácil também, e já selecionou aqui para mim o meu objeto principal, ok? Meu objeto principal. Ficou faltando uma pequena parte aqui, ó,
Só que isso aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar agora para laço, vou dar um zoom nessa região, e segurando o Alt, eu vou fazer uma seleção aqui, ó. Opa! Ou então a gente pode, inclusive, pessoal, fazer uso de outras ferramentas de seleção, como, por exemplo, a ferramenta de varinha mágica, a Magic Wand Tool. Eu vou segurar o Alt, eu vou clicar aqui nessa parte branca e vou lá, ele selecionou para mim também. Ok? Opa, deixa eu só aqui, dar um Ctrl Z, isso. Seguro o Alt, clico naquela parte branca que restou e vou lá. Estou com a seleção pronta. Segurando a tecla Alt, a gente consegue... A tecla Alt não, pessoal, desculpa. Apertando a tecla Q, né, do seu teclado, a tecla Q, você consegue ver mais ou menos como que ficou a sua seleção. Tá? Essa parte vermelha é a parte que vai ser jogada fora, no caso, que você vai excluir. Então, letra Q de novo, você volta para o modo de seleção. Letra Q, você observa como que a sua seleção ficou. Letra Q para sair. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma máscara, né? Eu gosto muito de utilizar a ferramenta de máscara, o recurso de máscara do Photoshop. É o melhor método para você ocultar regiões, né? Excluir alguma região. Clico na minha máscara e vou lá. Pronto, o recorte já foi feito. Beleza? Tudo muito rápido, muito simples. E o recorte foi bem feito mesmo. Ok? Em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha imagem, vou exportar como PNG, né, numa exportação rápida, lá para o Adobe XD. Então, observem, com a camada que restou aqui para mim, com a camada dessa imagem aqui para mim, eu vou dar um clique com o botão direito em cima da camada, né, aqui nesse espaço vazio, botão direito, e vir na opção Quick Export as PNG, ok? Ou seja, fazer uma exportação rápida, né, em PNG. Então, vou dar um Quick Export, lembrando, ó, a camada, botão direito, Quick Export as PNG. Opa, cliquei na outra opção. Aqui. Quick Export as PNG. Fazer uma exportação rápida. Vou colocar aqui o nome do arquivo para mim, vou colocar recorte, ok, recorte ok. Show de bola. Já salvei a minha imagem. E vou lá onde está o meu arquivo recortado, né? Aqui, recorte ok. Agora, tudo que eu preciso fazer, pessoal, é o seguinte. Pegar essa imagem, clicar, segurar e arrastar e soltar aqui no meu Adobe XD. Lembrando, se você soltar em cima de uma geometria, ó, em cima de um objeto, a imagem vai ficar dentro do objeto. Ó, como ficou aqui, ó. A imagem ficou dentro do objeto. Então, como eu não quero isso, eu tenho que pegar a minha imagem e soltar aqui do lado de fora, por exemplo. Aí a minha imagem ela vai vir no seu tamanho, ó, padrão, né? Esse tamanho grande aqui. Eu não preciso mais da elipse, era só para utilizar como referência para mim no meu layout. Eu vou remover ela, apagar. Lembrando, para você excluir objetos, clica no objeto, tecla Delete, né? Ou tecla Backspace, também apaga. Agora eu vou pegar aqui a imagem do Apple Watch, vejam só, vou diminuir um pouco essa imagem e vou deixar ela mais ou menos assim. Eu quero que ela fique de cantinho, aqui no canto. Assim. Não quero que ela fique total aqui, eu vou cortar ela propositalmente um pouco aqui. Vejam só como que a imagem ficou. Se você vir aqui em cima e clicar nessa opção de visualizar no desktop, assim que você clicar, o XD ele abre uma janela e você pode ver como que está ficando a tua página. Ok? Então vejam só como que ficou bem legal, certo? Consigo visualizar como que a minha imagem está. E eu posso vir aqui e de repente, né, se eu quero um pouco menor, posso diminuir, posso colocar um pouco maior. Eu vou deixar nesse tamanho por enquanto e vou terminar de colocar os outros objetos. Lembrando que aqui, né, eu tinha definido que iria colocar uma frase, né, de alto impacto, uma frase aí que destacasse alguma coisa relevante, né, referente ao Apple Watch. Eu vou pegar, no caso, essa frase aqui, pessoal. O smartwatch número 1 do mundo são 2,
que no caso, essa frase aqui é sobre o Apple Watch Series 5 e o Series 3, né? Que no caso são os dois smartwatches mais vendidos da Apple, no caso. Vou usar essa frase aqui. Então, pensei, eu vou selecionar, né, toda a frase, o botão direito copiar, ou Ctrl C. E aqui no XG eu vou fazer o seguinte, esse retângulo eu posso me livrar dele também. Vou dar um delete para apagar o retângulo. E aqui eu vou pegar a ferramenta de texto, vejam só, ferramenta de texto. E com a ferramenta de texto, a gente pode fazer duas coisas aqui, pessoal. Se eu der um clique só, um único clique, eu consigo colocar um texto em linha, né? Ó, Lucas Sardinha, né? É o meu nome. Então, ó, consigo colocar o meu texto em linha. E, inclusive, posso pegar aqui, ó, nessa pequena bolinha, clico para baixo, para cima, consigo aumentar ou diminuir o tamanho desse texto. Beleza? Só que aqui a frase, né, ela tem várias linhas aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu posso pegar a ferramenta de texto, clico, seguro e arrasto para criar um frame de texto, tá? Um frame de texto. E assim que eu soltar, ele criou um espaço e eu posso digitar um texto, né? Posso colocar frases aqui em todo esse espaço. Aí agora sim, eu vou dar um Ctrl V. Opa. Daqui. Ctrl V. Ó, o smartwatch número 1 do mundo são 2. O texto ficou bem pequeno, então vou selecionar toda a frase. E aqui nas opções de edição, eu posso escolher a minha fonte, posso escolher o estilo da minha fonte e o tamanho. Eu vou começar pelo tamanho, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 80. Vou colocar aqui 90. Ó. Aí agora, com a ferramenta de seleção, a gente pode vir e começar a modificar, né, esse frame de texto. Posso puxar um pouco mais para baixo. Sempre que aparecer essa bolinha, é porque tem texto de mais e espaço de menos. Aí você precisa redimensionar para poder colocar tudo no seu devido lugar. Ok? Eu vou puxar um pouco mais para cá. Lembrando que nós temos algumas opções referentes a alinhamento, né, e de texto, de caracteres e por aí vai. Então, por exemplo, eu posso selecionar o meu frame de texto e aqui nas opções eu posso mudar o alinhamento, né? Eu posso deixar ele alinhado à esquerda, alinhado à direita e posso deixar centralizado também, ok? Centralizado. Eu, no caso, vou optar aqui pelo centralizado, certo? Centralizado. Sobre essa tipografia, né, que é a Segoe Y, eu vou mudar o estilo dos textos, né, dos caracteres, para uma versão bold. Uma versão bold, ó. Fica bem legal uma versão bold aqui. Ó, mais ou menos assim. Uma versão bold, eu acho que fica bem interessante. A da Apple é um pouco mais fininha, né? Então aqui, por exemplo, a Segoe UI tem ela na versão bold, bold italic, né? Que ela com um pouquinho mais caidinha para o lado. Versão black, que é super, super grossa. Tem aqui também a semi-bold, ó, semi-bold, que era um pouco mais fininho. Então aí vai depender bastante da ideia que você quer passar, né? E do impacto que você quer que a frase tenha. No meu caso, eu vou deixar ela em bold. Ok? Vou deixar ela em bold, mais ou menos assim. Então, vou deixar aqui o meu texto mais ou menos nessa posição. Lembrando que quando você selecionar qualquer tipo de objeto, e o frame de texto, por exemplo, aqui em cima você tem algumas opções de alinhamento. Então, você pode centralizar aqui no caso, verticalmente, né? E você também pode fazer isso horizontalmente, né? Deixando a tua frase, o teu objeto ainda mais centralizado. Então, vou deixar ele mais ou menos aqui. E vou pegar a minha imagem, colocar ela um pouco mais para cá. Vejam só. Colocar o meu texto mais ou menos aqui também. Nessa hora, é interessante a gente ativar o grid, né? O grid de layout mais uma vez. Então, vem aqui nessa região, né? Cinza claro, com o botão direito, mostrar a grade de layout. Ó. Aí eu consigo pegar o meu objeto, né? O meu texto aqui.
e dar uma organizada, ó. De repente usar esse grid aqui, ó, como referência. Deixa a frase mais aqui. Posso também diminuir um pouco a minha frase para caber dentro do grid também. 85. Vejam só. Ó, posso mover aqui com as setinhas. E ficou bem interessante. Gostei. Percebam que uma linha de texto ela tem um espaço, né? Ela tem um espaço de uma linha de texto para outra. Então, tem um espaço aqui, tem outro espaço bem aqui. Esse espaço você pode definir por essa opção aqui, ó, ok? Que é o espaçamento entre linhas de texto, tá? O espaçamento entre linhas. Então, você pode vir aqui e colocar, eu quero 90 de espaçamento, dá um Enter. Ó. Quanto menor o valor, mais próximo uma linha de texto fica da outra, ok? Então, você pode vir aqui também e definir isso. Eu vou deixar 95, que eu acho que fica um valor interessante. Ó, aí você te sobra mais espaço aqui para fazer algumas coisas. Ok? Vou desativar o grid. Ocultar grid. Lembrando, a gente pode vir aqui nessa região também, né, nessa região, para adicionar mais algumas informações, né? Podemos adicionar mais algumas informações. Lembrando que aqui em cima a gente pode aplicar o logo da Apple também e também colocar o nome das outras páginas. Só que antes de passar para os próximos passos, vamos organizar um pouco o nosso projeto. Como, por exemplo, aqui na minha imagem, como eu estou com o meu painel de câmeras ativado, vejam só, painel de câmeras ativado aqui, eu tenho aqui a minha imagem. Então, vou mostrar um pouco sobre esse painel para vocês. Se você clicar 2 vezes em cima do objeto, você pode renomear. Então, eu sei que essa imagem aqui, eu sei que essa camada é referente a essa imagem. Eu posso identificar isso tanto pelo nome que eu escolhi quando eu fui exportar do Photoshop, como também posso fazer um teste. Ó. Eu posso vir aqui ocultar e revelar ela, aí eu consigo saber, ter certeza, né, que essa camada é referente a essa imagem aqui. Eu vou renomear e vou colocar IMG produto, né? Produto. É sempre muito importante você renomear suas camadas e organizar todos os objetos aqui, tá? Então eu vou organizar aqui algumas coisas, por exemplo, aqui eu vou pegar essa minha imagem, vou dar um Ctrl G nela para criar um grupo e vou chamar esse grupo de produto. Esse é o meu produto. Aqui, nesse texto chamativo, eu vou dar um Ctrl G também para criar um grupo e vou chamar esse texto aqui de informações, topo. São as informações de topo aqui. Aqui eu tenho a minha elipse, que vai ficar o logo, eu vou chamar isso aqui de logo. Logo. E aqui eu tenho um retângulo aqui embaixo, que vai ser meu botão de comprar. Tem esse texto onde eu vou colocar as informações, né? Algumas informações sobre o Apple Watch. Tenho esse retângulo aqui, que é o retângulo do topo, ó. Então, eu vou chamar esse retângulo de BG. BG, pessoal, é a abreviação de background, tá? BG, topo, né? Topo, tá? Então, esse retângulo aqui é o background aqui do topo, onde vão ficar as minhas páginas, onde vai ficar o logo da Apple, ok? Então, eu vou pegar esse objeto aqui e vou colocar ele dentro aqui de informações topo, né? Dentro de informações topo. Aí você deve estar me perguntando, mas Lucas, o logo da Apple sumiu aqui, ó. Por quê? Porque ele está aqui embaixo, galera, ó. Tá aqui embaixo. Então, nesse momento, eu tenho que ficar atento para organizar os meus objetos de forma que eles não percam a hierarquia aqui. Então, como eu coloquei o BG topo, né, que é o BG aqui do topo da minha página, em cima do logo, ele vai ficar em cima mesmo. Então, eu vou pegar aqui o logo e vou puxar para cá, para dentro do grupo Infotopo, colocar aqui embaixo. Opa, no caso, em cima. Isso. Perfeito. O BGTopo eu posso bloquear ele, né, para não correr o risco de eu mexer nele sem querer. O logo também vou deixar bloqueado por enquanto. Ó. Se você clicar nessa pastinha bem aqui, ó, você pode fechar o grupo.
abrir o grupo. Fechar o grupo, abrir o grupo. Então, fechei o grupo. Posso abrir o grupo do produto, aí vai ter a minha imagem, né? Vou fechar o grupo produto também. Aí agora só sobrou o retângulo onde vai ser utilizado para fazer o botão. A região de texto, né, referente ao Apple Watch. E mais um retângulo que é o retângulo aqui do background. Então vou renomear ele e chamar de BG. BG Page. BG Page. Vou deixar também bloqueado para não correr o risco de eu mexer nesse objeto. Ok? Então, a gente acabou aqui de fazer uma organização bem simples, né? Organizamos aqui os objetos. Agora eles estão bem colocados, certo? E vamos ver se falta mais alguma coisa. Tudo certinho, tudo bem organizado. Eu vou salvar o meu projeto. Lembrando, pessoal, para salvar um projeto aqui no XG, venho aqui no meu menu, né? Tem um menuzinho tipo hambúrguer bem aqui. Venho nesse menu, dou um salvar, ou o atalho Ctrl S, ou posso salvar como também. Vou dar um Ctrl S. E aqui é aquela opçãozinha que eu falei para vocês, né? Aqui dá para a gente colocar o nome do projeto. Eu vou colocar Page Apple. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho duas opções. Eu posso salvar na nuvem, ou seja, vai ficar guardada lá no espaço da Creative Cloud, né? Quem é assinante da Creative Cloud tem acesso a uma nuvem. No caso, na minha conta, vou vir aqui na minha conta, eu tenho espaço, ele sempre mostra aqui, ó, na nuvenzinha, eu tenho um espaço de 100 GB, né? 100 GB é o meu espaço total que eu posso utilizar para guardar arquivos e tudo mais. Já utilizei 11% desse espaço, não sei nem com o que. Deve ter bastante arquivo lá. Acho que deve ter 1 bilhão de fontes lá guardadas. Enfim, já tem aqui, eu tenho um espaço de 100 GB, então todo assinante da Creative Cloud pode colocar os seus arquivos aqui na nuvem. A minha assinatura é a assinatura de professor, né, alunos e professores, que é o mesmo preço, se não me engano, até a data da publicação desse vídeo, deve estar R$ 86, né, mais ou menos aí, de estudante e professor. Pode ser quando você tente assinar, pode ser que seja mais barato, de repente numa promoção, ou mais caro, né, porque todo ano eles ajustam o preço, até onde eu sei. Então, dei uma olhada na hora de quem for fazer a sua assinatura, né, dê uma olhada lá e veja mais ou menos como que tá. Então, como eu disse para vocês, se você vier em documentos na nuvem, esse seu projeto vai ser salvo lá na nuvem. Se você vier aqui na opção seu computador, ele vai jogar na pasta documentos, e se você clicar em documentos, você pode escolher um novo local. Beleza? Eu vou salvar aqui em documentos, o X Design, e vou deixar salvo aqui mesmo. Selecionar a pasta, vou dar um salvar. Pronto, meu projeto já foi salvo. Percebam que aqui ele já me mostra o novo nome do meu projeto, né? O nome do meu projeto aqui. E se a gente for lá na pasta, eu consigo observar o meu projeto aqui. Antes de mais nada, pessoal, se você tiver algum problema em abrir o meu projeto, experimente atualizar o seu Adobe XD, ok? O Adobe XD ele é muito sensível quando se trata de outras versões dele. Então, se você cria um projeto de Adobe XD numa versão muito recente e você está utilizando e uma outra pessoa está utilizando, no caso, uma versão mais antiga dele, essa pessoa que está com a versão mais antiga vai ter problemas na hora de abrir o projeto, né, que foi criado numa versão mais recente. Ou talvez nem consiga abrir, porque o Adobe XD ele vai avisar que você está tentando abrir um projeto que foi criado numa versão muito recente. Então, se você estiver tendo esse problema, experimente atualizar o seu Adobe XD, que você vai conseguir abrir normalmente. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula, que vai ser postada aí no nosso canal no YouTube, né, a parte 2, para a gente finalizar essa página aqui com todos os detalhes, com toda a explicação. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, nessa série de UX Design com Adobe XD. Forte abraço a todos e valeu, até a próxima.